Milhares de peixes apareceram mortos no rio Piracicaba ontem. Uma das possíveis causas seria a baixa vazão do rio. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, mas é uma cena que chama muita atenção. Toda essa mortandade pode ter um impacto muito grande no rio. E sobre isso a gente vai falar com a repórter Karina Rocco. Karina, como é que está a situação agora por aí? Boa tarde a todos. Pois é, nós estamos desde cedo aqui em Piracicaba, né? Aqui no bairro Nova Piracicaba, e a situação é essa que nós vamos ver agora. Muitos peixes ainda parados em bancos de areia como esse aqui, que ficou submerso por causa dessa seca, a pior dos últimos 50 anos. Muitos peixes mortos aí parados em bancos como este ou em pedras. É uma situação de muita tristeza. Até pouco tempo, até uma questão de 10 minutos, alguns trabalhadores, coletores de lixo, estavam aqui no rio coletando esses peixes mortos. Segundo a CETESB, esses peixes serão encaminhados para uma unidade de resíduos sólidos autorizada, mas a CETESB não informou onde fica essa unidade. Lembrando que muitas dessas espécies estão em extinção. E é exatamente sobre essa mortandade de peixes que nós conversamos aí com ambientalistas para saber aí quais os reflexos dessa situação. Vamos ver na reportagem. Piracicaba amanheceu com os olhares voltados para o rio. Desde muito cedo encontramos moradores muito comovidos. O rio tão maravilhoso que a gente tem aqui na cidade de Piracicaba. Vem ver o rio e situação dessa é complicada. Dona Santa não conteve as lágrimas. Eu já pesquei muito nesse rio. Para mim representa muita coisa. E eu estou muito triste com isso. Hoje a quantidade de peixes era menor. Boa parte já havia sido levada pela correnteza. Mas ainda assim encontramos muitos parados nas margens ou em volta dos bancos de areia que ficaram submersos por causa da seca do rio, a pior dos últimos 50 anos. Essa é uma imagem que impressionou muito a gente. Olha só a quantidade de peixe amontoado, morto aqui nesse canto. Como nós estamos na época da piracema, que é quando as espécies sobem o leito para desovar, para os ambientalistas, esse é um dos maiores danos ambientais já registrados aqui no rio Piracicaba. Lamentavelmente, a CETESB não fez avaliação desse impacto, portanto não fez um levantamento das espécies. São informações bastante valiosas que a gente poderia estar utilizando na análise desse acidente. Os primeiros peixes começaram a aparecer mortos no início da tarde de ontem. Eram centenas, milhares de espécies. Nós identificamos o dourado, a piapara, o curimbatá, algumas espécies de piavas, a tabarana, o pacu-prata, a jurupensém e outras espécies de porte menor, que chamamos de espécies forrageiras. E o impacto ele se torna mais severo, tendo em vista que 3 dessas espécies que eu mencionei, elas se encontram na lista de espécies ameaçadas. O especialista diz ainda que é uma perda irreparável para a natureza. Esse acidente, ele não alcançou somente os peixes nas suas distintas formas, mas também os micro-organismos de uma maneira geral. Se não houver uma recuperação, aí também no que se refere a cadeia alimentar dessas espécies, o aproveitamento vai ser muito baixo. E o processo se torna mais lento ainda com relação à recomposição desses estoques. De qualquer forma, a recomendação é não consumir qualquer peixe retirado do rio neste momento. Ele já está contaminado pela grande quantidade de poluentes que está concentrada, pela baixa vazão do rio, né? E os peixes que já morreram, os vivos e os mortos também estão em estado já de putrefação e de morte. Ou seja, pescar o peixe vivo também não é recomendado. Nesse trecho urbano, nessa época, não é recomendado. Seu Valmir até tirou uma foto, mas esta imagem ele não gostaria de ter registrado. A natureza, né? Todo mundo destrói, tá aí o resultado. É triste. E a gente tem algumas imagens do recolhimento que foi feito desses peixes hoje de manhã. Parte desse trabalho já aconteceu, é um trabalho árduo porque são muitos peixes que devem ser recolhidos. Esse trabalho continua com certeza à tarde e esses peixes, eles foram recolhidos e levados para uma unidade de tratamento da CETESB em que deve ser feita a análise. A CETESB disse que por causa da baixa vazão, mais mortes de peixes podem acontecer. Todas as nossas equipes vão, claro, acompanhar isso também.